Tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Ativista PE. Aqui sempre a gente trazendo grandes temas, personalidades para falar da sociedade, da política de Pernambuco, de Jaboatão, do Brasil. E hoje, eu aqui, Fred Reik, vou apresentar para vocês. Comigo aqui, Janiele Azevedo. Tudo bom, Janiele? Ai, tudo ótimo. Janiele, Obrigada pelo convite. Se apresenta aí, porque são tantos atributos que eu fico até um pouco constrangido de ter que explicar um por um. Por favor, se apresenta aí para o nosso público, para quem ainda não lhe conhece. Eu sou Janiele Azevedo. Eu sou Ialorixá da Ebel Molomim, que é um terreiro que fica localizado no R11 Bura. Agora da Zumbi do Pacheco, né, no GPS, mas é o R11 Bura. Jaboatão. Jaboatão de Guararapes. Sou cofundadora e articuladora social e educadora social do coletivo Periféricas, que é um coletivo de mulheres que atua no Ibura desde 2016, com gerenciamento de dados da população preta, periférica e LGBTQIA+, do Ibura em geral. Acho que o mais recente que a gente tem, que ainda segue vivo, é o mapeamento dos terreiros lá do Ibura. E, nesse momento, o mote dos dados que a gente está levantando é sobre saúde, acerca de como os agentes de saúde tratam o espaço o terreiro, tanto de candomblé como de umbanda, de jurema ou rezadeiras também. E sou produtora cultural e roteirista, cofundadora também do Espaço Cultural das Marias, que é uma produtora de audiovisual, fonográfico, né? Deixa eu ver mais. Sou da Revolução Preta também, que é um coletivo de mulheres negras, a partir da construção da política partidária, e esse coletivo me motivou a várias coisas. Legal. Acho que só. E sou estudante de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. Não sei se é melhor essa câmera aqui, ó. Tem esse materialzinho aqui que ela trouxe. Daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre isso aqui. Negra, mulher e favelada. Uma sancofa política. Falei certo? Falo sim. Essa produção foi da Revolução Preta, né? Essa foi a nossa última produção com o apoio do SOS Corpo Feminista, um coletivo de mulheres feministas de Recife. Da América Latina, na verdade, né? Certo. Que o SOS Corpo é. Tá, aí assim, me diz uma coisa, gente. Normalmente aqui a gente começa do começo. Sim. Como é que começou esse seu entendimento pela luta, pelo entendimento do pertencimento social? Como é que você começou essa trajetória assim para se transformar nessa militante que você é hoje? Então, Fred, eu fui um adolescente problema, né? Eu fui um adolescente que dei muito aperreio à minha mãe, que foi mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 14 anos. Hoje, com o entendimento, né, de tudo que aconteceu na minha vida, eu consigo compreender que a concepção da minha filha foi um abuso, né? Hoje ela tem 19 anos, então tem todo um processo. Fui mãe muito nova, eu tive um envolvimento direto no tráfico de droga do Ibura por muitos anos. E a cultura me salvou. De fato, assim. Não foi outra coisa, não foi nada, assim. Foi a cultura, de fato. O afoxé, o maracatu, os tambores me deram uma nova perspectiva de vida, assim. Sim. Foi a partir do som da alfaia, do abê, do agogô, que eu consegui entender que eu podia ter outra perspectiva de vida e não ser só mais uma estatística, né? Sua religião é candomblé. Candomblé Então e jurema. Na adolescência que você passou a entender essa como sua religião, sua fé. Isso, a gente... primeiro... Você não nasceu num berço... Tem a família dividida, né? Entre o catolicismo e o candomblé, mas nunca foi algo que eu vivenciasse como eu vivencio há mais de 13 anos, 15 anos, por aí. Sabe? Certo. É algo... Mas antes de eu retornar ao candomblé, a cultura em si me proporcionou outras coisas, né? Eu viro bailarina afro, me torno bailarina afro, faço algumas participações em alguns afoxés e junto com a minha filha, né? Porque a gente
é muito pouco de diferença de idade, né? Então, a gente entra nesse processo de dança com essa perspectiva na perspectiva de se encontrar mesmo, assim. E aí, com esse processo, eu faço um curso de educador popular. E aí, começo na educação popular primeiro. E aí vem o Periféricas, né? O Periféricas vem em 2015, já tinha retornado ao candomblé, já estava na vivência do candomblé já há bastante tempo já, quando o candomblé, quando o Periféricas é criado, fundado. Mas tudo acontece nesse processo de não aguentar mais, de sair do Ibura, de sair de Jaboatão, para poder consumir ou ter acesso a algo, sabe? Tanto Periféricas como o Espaço Cultural das Marias, ele surge nesse processo de não aguentar mais descer o morro para consumir, seja o que for. Educação, saúde, conhecimento, né? Eu fiz várias formações fora de Jaboatão, né? Eu fiz uma formação pela Oxfam Brasil, na fase de Juventude, Direito e Cidade, que também abriu muito os meus olhos com essa formação. Foi a partir dessa formação que eu galganho, penso, cogito em se colocar na política partidária e me coloco junto com uma galera, assim. Mas também, nessa perspectiva, assim, o ativismo hoje, assim, hoje eu consigo entender que o ativismo, a luta por direitos humanos, ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo sem eu saber a nomenclatura, assim. Sabe? Mesmo sem eu saber o que significava aquilo. Sim. A luta por ter uma dignidade de vida, por garantir um futuro, sempre esteve presente, mas não nomeado, sabe? Diz uma coisa, você falou questão assim, que você foi mãe jovem e você entende que foi um abuso, assim, a concepção. Você em algum momento pensou em aborto? Qual é a sua compreensão com relação a isso? Se na época o acesso ao conhecimento, o acesso ao direito reprodutivo das mulheres, dos corpos de pessoas com útero, fosse algo que eu conheço hoje, eu não teria tido minha filha com 14 anos. Eu nem tinha maturidade, nem tinha estrutura psicológica e nem era o que eu sonhava. Mas essa possibilidade de decidir pelo meu corpo foi negada. Nunca chegou alguém para conversar comigo sobre isso, sabe? Mesmo que minha religião não permita, não seja orientado por zeladores e zeladoras, e por mim também, mesmo que a gente não faça essa orientação para as pessoas, eu acredito que essa é uma decisão que as mulheres precisam tomar. Que as pessoas de corpos que possuem útero é que tem que tomar, se faz ou se não faz, se pode ou se não pode. Isso é uma discussão de saúde pública, assim. Na época, com 14 anos, se eu soubesse que era permitido, eu não teria. Aí você tem uma liderança dentro do espaço de candomblé lá no Ibura. E como é que é a sua relação com a comunidade diante assim, da sua perspectiva religiosa? O pessoal entende, deve ter algum tipo de problema. Inclusive, até parece que você trouxe uma imagem, né? Isso que você queria mostrar pra gente. Isso. Deixar colocada a imagem aí, enquanto você pode estar comentando aí como é que é essa sua relação com a população de seus vizinhos, sua vizinhança, seu bairro. Eu moro no Ibura há 34 anos, né? Por coincidência, é a minha idade. Eu moro no Ibura há 34 anos e tal. O terreiro, ele surge há 5 anos, não com a perspectiva de ser um espaço aberto ao público, como é hoje, mas a minha casa foi um ponto de apoio para várias mulheres, para várias pessoas negras que em algum momento foi abandonada ou expulsa das suas famílias por orientação sexual, por religiosidade. E eu
cultivava as minhas coisas e a das minhas filhas. As minhas filhas carnais, elas são iniciadas há 5 anos, completaram 5 anos agora, esse final de semana. Minha companheira também, ela é iniciada, e eu. E aí a gente zelava pelas nossas coisas, não numa perspectiva de zelar para os outros, sabe? Entendi. E aí... Vocês tinham os rituais religiosos só entre família? Só entre família, porque a gente era de um terreiro, passei 15 anos num terreiro e eu me desliguei desse terreiro. Certo. Mas não pensava em abrir uma casa, em ser uma liderança, sabe? Sim. E esse processo foi Mas durando... queria manter a tradição na sua da família. nossa família e não numa perspectiva de ser um candomblé. Era tipo, a gente vai ficar aqui se cuidando até acontecer algo. Mas esse algo nunca era que eu fosse a mãe de santo, sabe? Tô entendendo. E aí, foi chegando mais pessoas, Eu tenho uma liberdade maior na Jurema, pelo meu processo iniciático na Jurema, né? Então, iam chegando mais pessoas. E aí virou um candomblé. Virou um candomblé de... Porque a gente que é de terreiro, a gente tem... O único lugar que a gente tem o privilégio. A gente tem o privilégio de conversar diretamente com os nossos ancestrais, né? E aí a orientação era... A festa do Dia das Crianças a gente realiza há bastante tempo, mas sempre nesse formato intimista, era só a nossa família, fazia o ritual interno e depois distribuía na comunidade. E aí, numa orientação no oracular, num jogo de búzios, Oxum me orientou a fazer o toque antes de ser a festa do Dia das Crianças, um dia antes da festa do Dia das Crianças. Porque a festa do Dia das Crianças é uma festa grande, né? Que a gente vai pra rua, bota pula-pula, bolinha de sabão, tudo que tem palhaço, teatro, tem tudo, né? E essa festa a gente faz há 6 anos, 7 anos. E aí... Explica pra gente assim, eu não conheço, assim, o toque seria o quê? Seria uma festividade chamando... Interna. Sim. E aí foi a primeira vez que a gente fez um toque. Eu me senti muito segura na época e tal, mas a gente conseguiu e fez o toque. E aí virou, de fato, um candomblé. A minha filha tem um processo de saúde muito, muito delicado, a minha mais nova. E essa foto aí foi quando ela voltou do hospital. Ela passou 26 dias internada na UTI, que foi no meio do período eleitoral, assim. E aí, quando a gente... No meio da pré-campanha. Aí, quando 2020 foi? Foi... Não, foi 2021. 2021. 21, 22. 2022. Foi. Ela ficou 26 dias na UTI. E quando a gente voltou, os filhos de santo da casa organizaram um toque para receber ela, para a OEA. E aí, quando a gente entrou, começou o toque cedo, era 4 horas da tarde. Aí foi a primeira vez que a polícia veio na nossa casa. Até então, nunca tinha vindo. E aí era um batalhão que não competia Jaboatão, nem competia a nossa rota ali. E a gente pediu ao policial o número do protocolo e ele não tinha. Era muito nítido que era alguém da comunidade, algum vizinho que conhecia esse policial e ligou para ele e ele veio. Mas aí a gente tinha toda a orientação, né? Porque, enfim, a gente já sabia como era que foi. Ele veio para parar o ritual, assim, era 4 horas da tarde. E aí a gente disse que não ia parar, que não estava no horário absurdo e que lei do silêncio não funcionava para templos religiosos. Explicou tudo que a gente sabia sobre lei e sobre a lei, sobre templos religiosos, principalmente. Ele viu que a gente não era leigo e ele foi embora. Aí terminou o toque. Quando foi no outro toque mesmo que a gente fez, assim, veio de novo. E aí não foi mais ele. Foi um policial da comunidade que também não fazia essa rota. E aí só confirmou, de fato, que era alguém que chamava e tal. Aí minha companheira saiu para atender ele foi extremamente rude. Eu não estava, né? Eu estava incorporada com o Oxum. E quando eu tornei que eu saí, que ele me viu, que ele me conheceu, aí ele pediu desculpa e foi embora. Aí confirmou de fato, né? E
a terceira vez foi no dia que a gente fez esse nome no coisa, veio o outro policial, o mesmo policial da primeira vez. E aí ele foi bem estúpido e tal. A gente disse que não ia parar. Ele disse, vou ali, volto. Se eu voltar, eu vou levar os instrumentos. A gente disse que não ia parar. Aí, na agonia, eu peguei a tinta, eu que escrevi isso aí, enquanto o toque tocava. E é uma única pessoa da rua. Na minha frente, na frente da nossa casa, tem seu Pedrinho, que a família dele é toda evangélica, e ele é um dos maiores colaboradores de tudo que a gente constrói, para além de religiosidade, sabe? Porque eu queria deixar assim, bem nítido que a EBE, ela é um templo religioso de matriz africana, mas o templo religioso de matriz africana é só uma tecnologia que a gente utiliza. Mas a gente utiliza outras formas de estar com a comunidade, sabe? A gente entrega a cesta básica, a gente tem 497 famílias mapeadas que sofreram nas últimas chuvas e que são acompanhadas até hoje. A gente tem o cinema, o Cine Rua Escura, a gente tem contação de história, tem uma gelateca, tem a festa do Dia das Crianças, tem um grupo percussivo, então a gente tem várias outras tecnologias. Você tinha até comentado comigo antes da gente começar o podcast que tem algumas famílias de outras religiões que também vocês auxiliam, né? Dão cesta básicas, né? Isso, como é que funciona? Vocês não tem nenhum tipo de restrição quando a pessoa precisa? Não, tem que vir aqui pro terreiro não, e participar. muito pelo contrário. Assim, a parte religiosa, ela é uma parte muito íntima de quem se sentir confortável em estar. Eu não vou fechar as portas para as pessoas, não. Chegou e quer ficar, fica. E tem os outros processos sociais que a gente faz durante todo ano, assim. O nosso calendário litúrgico tem data, dia e hora. Mas o nosso movimento social, o que a gente faz, as atividades que a gente faz, elas são constantes. Acho que supera até o que o templo religioso tem, sabe? Tipo, sim, ultrapassa o que a gente faz de religiosidade para o que a gente faz para a comunidade, né? A gente tem 497 famílias mapeadas. Esse montante era um montante de quase 600 famílias e que grande parte dessas pessoas que saíram foi por orientação de um líder religioso evangélico de uma igreja lá próxima que pediu para essas famílias saírem dessa lista porque a comida era amaldiçoada, que vinha do terreiro, a cesta básica. E tem 3 famílias que a gente atende no sigilo, que a gente vai entregar essa cesta básica na casa dessas pessoas de madrugada, que para que ninguém veja, a gente entregando, para que essas famílias não percam esse auxílio, né? Eu não acho que não se trata de auxílio, sabe? Se trata de um suporte para que elas consigam se movimentar. Porque eu acho que a pessoa com fome não tem como pensar em nada. Não tem como pensar. Tem uma tensão, né? Porque você se sente, de alguma forma, abraçado, né? Quando você tem uma pessoa que eu posso contar. Tem um grupo que eu posso chamar e pedir uma ajuda e você ouvido, né? E é isso, assim, a religiosidade, para a gente, para a nossa EBE, é para além de um dogma, sabe? É uma filosofia de vida, assim. O que eu desejo para mim é o que eu desejo para você. E se eu desejo algo de ruim para você, eu estou me desejando também. Sem dúvida. Entendeu? É o constante, o que você planta, você colhe. Então, eu não tenho como culpabilizar essa pessoa, que é um líder religioso, e proíbe essa família de ter o acesso ao alimento, mas que também não supre a necessidade. Porque se ele dissesse assim, você não vai buscar a cesta básica lá no terreiro, porque é amaldiçoada, é do demônio, é isso, é aquilo outro, mas eu vou lhe dar a cesta básica, eu ficaria calada. Entendeu? Mas esse suporte não acontece. Também não sou eu que vou dizer a essa mulher assim, ó, olhe, como ele é seu líder e ele não quer que você venha, eu não vou lhe dar. Não. Muito pelo contrário. Eu vou arrumar toda a estratégia do mundo. Eu saio de madrugada, eu mando o povo de madrugada, eu faço qualquer coisa. Porque eu sei que a necessidade é muito maior. Principalmente para as famílias que perderam tudo nas últimas chuvas. Com certeza.
Porque a maioria dessas pessoas não tinha como comprovar que essas casas eram dela. E a maioria dessas pessoas não estão recebendo auxílio moradia, que diga de passagem que não é um auxílio moradia, porque R$300 a gente não aluga nem um quartinho. Aluga não. Entendeu? Então, essas famílias não receberam auxílio moradia, nem receberam o auxílio emergencial, porque não tem como provar que a casa era delas e elas seguem no mesmo lugar de risco. Então, é uma ajuda constante e que não vai ser eu que vou me privar. A diversidade é algo divino. E não importa qual é o divino que a gente está falando. Se é o divino de Oxalá, se é o divino de Buda, se é o divino de Jesus Cristo, se é o... não interessa. A diversidade é algo que nos alimenta, assim. Sabe? É algo que faz possível acreditar que pode ser. Todo mundo tem que ser diferente. Ninguém é igual. E somos todos irmãos que estamos nas mesmas circunstâncias, né? Pois é. Expostos aos mesmos problemas, os mesmos riscos, não é verdade? Principalmente quando a gente tá numa favela, né? Principalmente. Quando tá todo mundo naquele caldeirão. Não tem como diferenciar quem é que vai sofrer mais, quem é que vai sofrer menos. Não vai, não tem como. Principalmente nesses últimos 4 anos que a gente passou, né? A gente precisa falar que fome não é só sobre não ter o que comer em casa. A gente está falando de segurança alimentar. Das pessoas comerem as piores comidas, das pessoas comprarem os restos, das pessoas comprarem os de baixa qualidade, das pessoas comprarem feijão, meia banda, sabe? Fome é isso. Você não poder escolher o que vai comer. É você não poder dizer assim, hoje eu vou fazer 3 refeições. Ou então você dizer assim, ó, hoje eu vou ter que decidir se eu tomo café ou almoço. É essa a realidade que a gente enfrenta, sabe? Eu só tenho isso para comer e pronto. Entendeu? Não tem como a gente não dar suporte. O que a gente acredita de sociedade é esse formato. Sabe? É um formato que a gente inclui, que a gente acolhe, que a gente repassa, que a gente constrói. E é isso, assim. Eu sinto muito por essa pessoa que proíbe a outra de se alimentar. Mas também não vai ser eu que vou lá e dizer, você está errado. Não. Tentei o diálogo com ele 3 vezes. Até num processo de diplomacia mesmo, de laicidade do país. Porque o país é laico. Não sei se as pessoas sabem. Assim. Sem dúvida. Mas o país é laico. Mesmo que em todos os espaços públicos tenham lá o crucifixo, o país, ele segue sendo laico. Então, se essa diversidade, se o trabalho que ele faz lá na igreja dele, que eu acredito que ele deve ter algum trabalho social, e espero que tenha, o trabalho social que a gente faz lá no terreiro, mas o trabalho social que a Associação dos Moradores faz, se isso fosse junto, traria um grande benefício, não só para as famílias da comunidade, sabe? É para um futuro, para a dignidade, para as crianças olharem para a gente adulto e dizer, dessa forma aí, todo mundo misturado, dá um fruto bom e que alimenta muito mais pessoas, sabe? É muito mais nessa perspectiva, assim. Enquanto os vizinhos que se incomodam, depois disso, que repercutiu, né, esse processo aí, foi uma junção de coisas, né? Chegaram a procurar a corregedoria. Então, soltaram uma bomba, né? Num terreiro, na parte de trás, que estourou todos os vasculhantes da nossa casa. E a gente prestou queixa, foi no Ministério Público, e aí teve uma repercussão na mídia. E aí, quando teve a repercussão na mídia, aí ele parou de se incomodar. Aí não chamou mais a polícia, não. Não. Mas diz uma coisa, Janela, assim, religião e política. Dá para misturar? Tem a ver? Não tem a ver? Como é que você avalia esse cenário? Então, a gente escuta a vida toda, né? Que são 3 coisas que a gente não discute: religião, política e futebol. Só que essas são as Discutir coisas... isso aí não tem graça, né? Entendeu? Vai Só discutir que o quê se não vou discutir? essas são as coisas principais que geram o circular das pessoas. É o que atrai as pessoas, é o que traz as pessoas. E aí, assim, o que a gente precisa entender é que política a gente faz o tempo todo. Seja ela na religiosidade, seja ela na compra na padaria, seja ela no pegar o transporte público.
A política a gente está vivendo o tempo todo. Agora, a política partidária e religião precisa e deve existir uma separação. Por quê? Não dá para usar esse espaço de acolhimento de famílias privadas das políticas públicas, que não têm acesso a políticas públicas. Porque eu não sou contra nenhuma igreja, muito pelo contrário. A igreja, ela supre a necessidade que o Estado não supre. Há muitos anos, sabe? E aí é uma necessidade mínima ou máxima. De, por exemplo, Dona Maria é casada com o seu José, que é alcoólatra. Todo o dinheiro que ele pega, ele gasta tudo em álcool. Não sobra nada para botar em casa. Dona Maria tá ali na fé. Consegue que seu José vá para a igreja. Seu José aceita Jesus. E ele para de beber álcool. A vida dele e a família dele melhora financeiramente. Entendeu? Então, esse é um suporte que o Estado não dá. Porque se tivesse um trabalho de redução de danos no posto de saúde, entendeu? Não sou contra as igrejas, assim. O que não dá é usar essas pessoas que sofrem com essa falta de políticas públicas, desde saúde, educação, alimentação, lazer, conhecimento, acesso a outros espaços, né? Porque tem as caravanas, né? Você sai do seu território para conhecer outro território. Então, tudo isso, eu não tenho como utilizar disso que eu forneço a você para que você vote no meu candidato. Porque aí é voto de cabresto, né? E o pior, que você utiliza uma fragilidade da pessoa Compra de voto. para poder se beneficiar, né? Porque depois que o camarada vence a eleição, ele vai dar um emprego, não é pro irmãozinho, não. Vai dar para o filho do líder religioso, o parente do líder religioso, seja de qual religião for. Sim. E aí, quando a gente trata nessa questão, seja de qual religião for, pode ser católica, evangélica, budista, espírita, candomblé. Quando eu decidi me candidatar, a gente já fazia o trabalho social, sabe? A gente já tinha um contato com a comunidade. Não dessa forma que a gente está hoje, de entrega de cesta básica, de saúde, porque a gente faz mutirão de vacina, a gente faz isso, faz aquilo, entendeu? Não nesse processo. A gente tinha um processo ligado com a comunidade de educação, cultura e arte. A gente tinha o cinema, a gente tinha aula de reforço, a gente tinha pré-vestibular, a gente tinha cultura, show, festival de dança, festival de passinho, entendeu? A gente tinha um contato com a população nesse local. A gente passa para esse processo de alimentação, de saúde com a pandemia, com as chuvas, sabe? Não foi um local que a gente decidiu estar. Foi um local que a situação colocou a gente. E aí a gente não ia ficar de braço cruzado, Sim. sabe? Quando a gente tem esse contato, quando eu decido vir candidata, e a gente já tinha esse contato com a comunidade, a gente para a entrega de cesta Isso básica. em 2020. A gente para as entregas de cesta básica e é um horror, assim. As pessoas chegam na casa da gente desesperadas, assim, tipo... Então, ó, a gente não tem como dar, porque senão as pessoas vão dizer que a gente tá comprando voto. Não, mas eu não vou dizer a ninguém, não, que você tá comprando... Eu nem vou votar, eu sei, meu amor, mas a gente não pode dar, assim. E isso, até que a comunidade entendesse, foi um processo. Foi um processo doloroso, assim, da gente chegar de madrugada de agenda e tal, e ter uma fila na frente da nossa casa, assim. Na frente do terreiro. Esperando a cesta básica. Eu disse, ó, não vai ter cesta, a gente não tá entregando cesta básica, a gente já comunicou e tal, não existe isso. Pra que você vem candidato, então? Entendeu? Esse processo da gente não entregar a cesta básica em 2020, quando chega em 2022, que eu venho candidata e que a gente para de entregar a cesta básica, já é um processo tranquilo para a comunidade. Mas em 2020, qual é que a gente apanha? Não entendiam como é que era a lógica do processo Entendeu? eleitoral, né? E tem um processo das pessoas chegarem na gente, na época desse processo, e dizer, ó, eu consigo tantos votos, mas você tem que conseguir isso pra gente. E aí a gente não é sentar com a pessoa e dizer, olha, o vereador faz isso, sei que. Não, é nessa conversa aqui eu dizer, tu é doida, mas tu quer que eu vá presa? Como assim presa? Você não pode fazer isso não, mulher. Se tiver uma denúncia, eu vou presa. Pois fulano assim, fulano é fulano. Fulano tem advogado. Entendeu? Eu não acredito. E essa política aí é uma política de roubo de consciência das pessoas. É uma política de roubo
de liberdade de pensamento, de autocrítica. Você acha que é certo isso? Calçar a rua em troca do voto. Isso é certo? Oxe, mas fulano tá fazendo errado a vida toda. Esse trabalho que a gente fez em 2020, à base de grito, porrada e pedrada, quando chega em 2022, que chega na época certa das pessoas receberem a cesta básica, que a pessoa chega lá e faz, oxente, eu nem vi o WhatsApp. Não, a gente não vai entregar mais, porque Janiele tá candidata. E aí não pode. Não, a gente já sabe que não pode e tal. E fulana querendo isso, óculos, dentista, chapa, não sei o quê. E eu, bem ligada, já disse, olha, não pode não. Entendeu? Esse é um trabalho que a gente faz de forma de formiguinha, que é um trabalho de formiguinha, mas que eu fico mais tranquila, sabe? Em 2020, eu ouvi que fulano de tal e ciclano não foi eleito na comunidade porque eu vim candidata, mas não foi. Fulano de tal e ciclano de tal não foi eleito em 2020 porque as pessoas já viram que 4 anos atrás você prometeu e na hora não fez, porque não cabia você fazer isso, sabe? E aí, quando chega em 2022, também. Claro que, não, que ia ser difícil, mas o processo que a gente veio em 2022 foi no processo de construir algo em Jaboatão, sabe? A gente sabia que era difícil, que seria impossível para o tamanho que a gente era, sabe? Sim. Mas a gente não deixou de fazer. A gente fez como deveria ter sido feito. E nesse processo de conscientização, assim, a educação é um pilar muito importante, sabe? Desde a política partidária, desde o ativismo social, desde a dança, desde a cultura. É uma base que a gente utiliza para que as pessoas tenham conhecimento, porque conhecimento é poder. E aí é por isso que a gente é privado. É por isso que a escola da nossa comunidade é a pior que tem. É por isso que não tem uma biblioteca na nossa comunidade. É por isso que não tem escola aberta na nossa comunidade. É por isso que a gente não tem direito a lazer. É por isso que a gente não consegue ter um espaço para consumir, construir e produzir arte. Porque tudo isso gera um conhecimento. E a gente com conhecimento, você acha que as coisas ia permanecer esse tempo todo? Não. Em 2020, você saiu candidata para vereadora de Jaboatão. Qual foi a tua votação em 2020? Foi 1.826 votos. Em 2022 foi para... Federal. Aí teve quantos? 1.000... Ai, peraí, não vou me lembrar. Eu disse, não foi? Calma. Acho que foi 1.000... Só aproximado. Foi quase 1.300 votos. 1.300 votos. Aí você nesse período, você já era dirigente do partido, que você foi pelo PSOL, nessa época que você foi candidata. Você já era dirigente, você recebeu o convite para ser dirigente após esse Não, eu me filiei processo. em 2020, em 2019, eu me filiei e não tinha o diretório municipal de Jaboatão, né? Depois que o camarada César Ramos saiu do PSOL, ninguém assumiu esse espaço. E aí eu participei do primeiro congresso, e aí no que participou o congresso, eu propus ao pessoal que a gente fizesse o congresso aqui também. Que a gente fizesse o processo de procurar os militantes que ainda estavam afiliados e conversar com ele. E aí a gente teve a primeira votação, né? Montar o diretório novamente. Aí a gente montou o diretório novamente. E aí eu fiquei na presidência do diretório. Aí recentemente você saiu do PSOL, você se desfiliou. Sim. Aí você... 2022, a gente tá precisando de candidato. Você vai ser candidato por algum partido? Você vai... Não. Como é que tá a sua questão assim política para 2024? Então, Fred, eu saí do partido, não foi com nenhum problema, nenhum desentendimento, nada assim. Muito pelo contrário, as pessoas que constroem o partido comigo aqui em Jaboatão são pessoas muito fiéis, muito leais, a direcionamentos que eu acredito também. Então, muito mais tranquilo, sabe? Mas eu saí do PSOL por processos pessoais, assim. Eu sou estudante de jornalismo, trabalho na área de comunicação há bastante tempo. E eu quero atuar. Eu quero ser jornalista, eu quero produzir, eu quero terminar a faculdade já pensando no meu mestrado, eu quero, sabe? Eu quero esse espaço.
eu sempre sonhei em ser jornalista sem saber. E a universidade me deu essa vivência de entender algo que eu sempre fui sem saber, sabe? Então, eu quero seguir o jornalismo, assim. Me desfiliar do PSOL foi um processo pessoal. Por quê? Eu sou uma mulher de Oxum. Então, eu sou a pessoa que pego as demandas e cumpro as demandas. Então, eu não ia ficar tranquila estando filiada e não estando produzindo algo. Sabe? Tô entendendo. Eu não ia ficar tranquila estando nesse espaço e eu não consegui produzir algo. Porque na minha cabeça seria... na minha cabeça não, acho que é real, assim. Seria incoerente, sabe? Você diz produzir algo que você diz para a comunidade, trazer alguma coisa para a comunidade, você diz nesse sentido? Não, eu acho que o pessoal Ou diz aqui... individualmente para você? Não, eu falo enquanto coletividade do pessoal, Certo, sabe? entendendo. Plenária, palestra, formação. Porque era esses os projetos que eu tinha, sabe? Para o pessoal de Jaboatão. Era ocupar as praças, era que a gente conversasse com as pessoas. Uma construção que foi perdida há muito tempo, sabe? Era esse o processo que a gente queria. Mas é isso. O que você faz na sua comunidade e expandir para a cidade, seria mais ou menos isso. Só que no campo partidário, assim, muito direcionado ao campo partidário. Porque é isso, assim, o que eu sinto muito aqui em Jaboatão, falta, é de que quando a gente sai na rua e pergunta, e você diz assim, ó, o vereador faz o quê? As pessoas não sabem responder. E não é porque não tem interesse. É porque as pessoas estão cansadas de política. E o processo que a gente tinha era de trazer essa fagulha. E eu não conseguiria fazer isso enquanto estudante, Ialorixá, mãe, coletivo, entendeu? Sobrecarregava você, não é isso? Além de estar sobrecarregada, como eu sou jornalista, como eu estou me formando nesse processo para ser uma jornalista, de fato, de construir um jornal, de estar numa redação, de estar nesse espaço, é falta de ética. Entendeu? Você tomaria partido tendo que ser um jornalista independente. Entendeu? Né? Tô entendendo. Agora diz uma coisa. Assim, esse foi o processo, por isso que eu me desfiliei. aí você, então... Você falou da questão do Jaboatão, assim, da questão da formação política das pessoas que faltam. E muitas pessoas assim consideram Jaboatão uma cidade conservadora, uma cidade... né, que tem um certo acúmulo de atraso, né? E como é que você enxerga isso e como é que você acha que dá para se trabalhar isso politicamente? Como se fosse assim uma sugestão que você deixaria para os futuros homens políticos aqui da cidade. Mulheres políticas. Homens e mulheres políticas. Mulheres políticas. Bom, mulheres, sobretudo mulheres negras na política, acho que é importante aqui em Jaboatão. Eu acredito de verdade que a gente precisa ouvir os moradores de Jaboatão. Sabe? E não é ouvir apenas na época da campanha, na época do período eleitoral. São todos os dias. E na saúde, num posto de saúde... Porque aqui naquele posto tem ali uma placa gigante dizendo que tem dentista clínico geral, sei que lá, e não tem. Sabe? Eu acho que precisa ouvir quem produz e quem faz arte em Jaboatão. Porque é muito cansativo ter que sair sempre de Jaboatão para construir algo, para conseguir algo, para ter algo, sabe? Se toda a comunidade de Jaboatão tivesse um espaço desse para as meninas produzir, os meninos produzir, sabe? Por que Jaboatão não tem uma TV local? Por que a gente não tem período eleitoral? Porque todas as rádios de Jaboatão são direcionadas
para uma religião? Sabe, são questionamentos que as pessoas precisam saber, assim, tipo, por que em Jaboatão? Por que é isso? Por que se eu estou aqui em Muribeca e eu quero ir para Prazeres, eu tenho que passar um transtorno para chegar em Prazeres? Parece até outra cidade, né? Entendeu? Por que que eu estou no R11 e eu quero vir para cá, para Jaboatão Centro? Eu tenho que ir para Tancredo, pegar o metrô. Por quê? Porque a gente fica tão distante, sendo que a gente é enorme. A gente tem o segundo maior PIB. Porque a gente está o tempo todo nesse processo de distanciamento. Por quê? Porque só quando está perto de alguém se eleger é que aparece polo disso, polo daquilo outro. Por que só na época da eleição? Só porque eu quero ser reeleito. O que falta é algo contínuo, sabe? Contínuo. Aí, por exemplo, agora, mano, aí daqui a pouco tempo, aí, mano não se reelege. E tudo que ele construiu foi o quê? Acabou, Entendeu? É isso, assim, a gente não tem algo que segure, que mantenha, que seja constante. A gente não dá mais pra gente depender apenas de quem se eleger, não. Um município não gere... como é isso, assim? Não tem nada que sustente, que diga... Não, a gente vai ter agora uma Secretaria de Cultura e essa Secretaria de Cultura vai ser permanente. A gente vai ter agora... Não tem que mantenha, sabe? De que se mano não for eleito e for eleita outra pessoa de esquerda, de direita, de centro, não sei. Mantenha-se as coisas. Que a gente, população, não sofra com isso. Que a gente sempre volta para a estaca zero em Jaboatão. Sempre volta para a estaca zero. Desde a época dos caixão, menino. Que a gente volta para a estaca zero. Acabou tudo mesmo. Saiu fulano, saiu tudo mesmo. Não tem mais nada, sabe? E é isso, assim, acho que precisa de algo que se mantenha. E aí que mantenha a sociedade. A população que paga o salário dessas pessoas. Que gera o lucro, que gera os impostos, porque somos nós. Sim. Você falou com relação assim à sua formação acadêmica, né? Jornalismo e tal. Aí você acredita que atrapalhou assim sua militância política, ou a militância política que estava atrapalhando sua carreira acadêmica? Como é que você enxergou isso assim nessa definição? Eu acho que eu aprendi a dar prioridades a algo direcionado a mim. Sabe? Eu fui criada para o todo. Sabe? Eu cuidava dos filhos da minha tia para ela trabalhar. Cuidava do meu irmão para minha mãe trabalhar. Cuidava dos meus primos para minhas tias trabalhar. Cuidava das crianças para as mães ir trabalhar. Dava aula de reforço para as crianças, sabe? Sempre foi muito para todo mundo. Sempre se doou muito. Eu sempre estive disponível para o macro, para o todo. E aí, em 2022, eu fui diagnosticada com fibromialgia e artrite reumatoide, né? E aí foi um baque, assim. Como assim? Eu tenho 33 anos, como assim? Isso é uma doença de velho. Não tô entendendo nada, assim, né? E ainda por cima, tô perdendo a visão do olho esquerdo, né? Porque um nervo do meu olho esquerdo, ele tá todo inflamado. E já fez tudo, enfim. Todo um processo. E foi muito, muito doloroso. No meio de uma pré-campanha. E eu não podia parar. Porque não era pra mim. Não era algo meu. Não tava fazendo... tô fazendo isso aqui porque eu gosto, porque acho legal, tô lendo esse livro porque é interessante. E aí eu disse, tô doente, vou parar agora de ler esse livro. Não era algo assim, sabe? E isso mexeu muito comigo. Mexeu de eu ter crise no meio da rua e no meio de uma reunião, assim, uma crise muito forte e as pessoas me tirarem do local disfarçadamente, mas que não dava para disfarçar. Da minha motorista parar o carro
na BR, porque eu tive uma crise muito séria, sabe? Então, os meus músculos, eles contraem todo e é como se fosse uma grande cãibra. Enfim. E nesse processo todo, eu disse, pronto. E agora, assim, tipo, e se agora eu morresse agora? O que é que eu tenha feito por mim, assim? Eu. Sem ser a Yalorixá, sem ser a mãe de Lua e de Alabá, sem ser a esposa de Jéssica, sem ser a militante do partido, sem ser a cofundadora do Periférica, sem ser a cofundadora do Espaço Cultural, sem ser a cofundadora da Revolução Preta. Sabe, tipo, o que era que ia sobrar pra mim, assim, se eu dissesse, pronto, isso aqui eu Aqui fiz ela para... aproveitou. Entendeu? Não tinha nada que fosse meu só. Que eu olhasse e dissesse, não. Era sempre de todo mundo, do coletivo, das pessoas que eu acredito, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu quero ajudar, das pessoas que eu quero que tenham um futuro digno, sabe? E isso me mexeu muito, muito mesmo, assim. Quando acabou a campanha, eu fiquei muito mal, assim. Eu só consegui fazer duas mobilizações para Lula, para eleger Lula, né? Aqui em Jaboatão. Mas eu não consegui fazer nada, assim, porque eu não conseguia sair da cama. E aí, numa conversa com a minha psicóloga, assim, ela me botou para pensar, assim, né? Ela disse, pronto, agora danou-se, tu vai ficar toda troncha na cadeira de roda e tu fez o que tu gostava, entendeu? Sim. E aí, tipo, para eu entender que o que eu gostava era a universidade, eu demorei. Eu demorei muito. Pra eu entender que toda aquela loucura da universidade, tudo que lá, nananã, que a educação era algo que me movia, que o meu professor Lula Pinto era algo que me movia muito, assim, dizer, caramba, esse cara é muito inteligente, sabe? Carla Teixeira, Andréa Trigueiro, sabe? Tipo, eram pessoas que me movimentavam. E quando eu vim perceber, depois do insight que a minha psicóloga deu, assim, em mim, sem querer, né? Vamos dizer que foi sem querer. Eu entendi que eu queria ser professora. Não só educadora social, sabe? Professora. Não sei se da Unicap, não sei se da Federal, mas é desse espaço, Seguir na assim, carreira acadêmica. sabe? E aí eu entendi que eu gostava disso. E que eu gostava muito. Era algo que, mesmo quando eu estava em crise, eu me movimentava para ir para a universidade, sabe? Mesmo quando eu estava abalada, quando as coisas apertavam, eu me movimentava para estar na universidade. E pode ser uma loucura, né? Porque é um espaço que não foi feito para a gente. É um espaço que todos os dias você diz, meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui. Que invenção, 33 anos aqui agora, sabe? Mas que é algo que eu gosto. Que eu sinto prazer de estar, que é algo que eu quero ir para frente, é algo que eu tô lá para ter debate mesmo, para trazer a pauta racial, para trazer a pauta LGBTQIA+, para descer eu estou numa faculdade particular, né? Da universidade particular. Então, para tirar os pedestais de alguns, entendeu? Eu gosto Você é cotista lá? 100% racial. Muito bem. Então é isso, assim, sabe? Tipo, eu entendi que eu gostava da universidade, ali, que aquele espaço era algo que eu tinha construído, eu. Que por mais que eu tenha auxílio de muitas pessoas, depende apenas de mim. Tudo que a gente faz, desde da EBE, do terreiro, do coletivo, do Periféricas, da Revolução Preta, é uma troca horizontal, assim. Sabe? Tipo, tudo que a gente faz é construído, dividido, compartilhado. Nunca é grana, ainda não é grana. É sempre trabalho mesmo, sabe? Tipo, o Mapeando a Ancestralidade, a gente aprovou um projeto em 2019 no Fundo Saap, e aí em 2020 veio a pandemia. E a gente utilizou o dinheiro do mapeamento ancestralidade para comprar a cesta básica das famílias da comunidade e dos terreiros que a gente já tinha mapeado. E aí a gente tocou o mapeamento sem grana do nosso bolso, sabe? Tipo, hoje dá pra gente ir em tal lugar? Dá, vamos. A gente ia. Jéssica com a câmera dela, Bruna, e a gente ia, conversava com os pais de santo, tirava tudo, levantamento de dados, tudo, não sei o quê. Não. Então, nesse processo, sabe? Tipo, é muito. A gente não tem patrocínio.
Tudo que a gente constrói, tudo que a gente já construiu, disso tudo a gente só aprovou 3 projetos. Um do Lab, né? Que foi Aldir Jéssica. Blanc aqui de Da Audi Jaboatão. Blanc, que foi que. De Jaboatão, não. Foi de Jaboatão, não? Não. Foi do Estado. Foi do estado. Foi do Estado. A gente aprovou dois lab, né? Que foi individual das pessoas do coletivo, que foi Jéssica Lopes e Mariana Batista, na época, era do Espaço Cultural das Marias, e aí também aprovou. E o Fundo Saap. Tudo que a gente faz é nesse movimento nosso, da gente mesmo. Tipo, domingo vai ter o cinema lá na frente do terreiro. Um filho de santo conseguiu o data show e a tela. A outra filha de santo comprou as pipocas. A outra menina do Periféricas comprou os guaranás. A outra do Periféricas também conseguiu as cadeiras doadas de um rapaz que a gente sempre aluga. Entendeu? Nunca é algo que a gente tem patrocínio, que foi um edital, nada, sabe? E aí é esse processo, assim, sabe? Tipo, por mais que seja difícil, é o que a gente acredita. Aí quer dizer, então, assim, que a questão da militância política você agora vai direcionar mais para a academia. Ou não? O Jaboatão não perdeu essa militância. Como é que vai ser? Eu vou estar em Jaboatão sempre, assim, né? Eu preciso só achar uma pessoa que eu diga, pô, aí vale a pena. Para votar, para conversar, para dialogar, para produzir algo junto, para construir algo junto. Mas não quero estar à frente, ser à frente. Tô cansada de estar na frente. Aí tem nem outra menina lá não do terreiro, assim, que tem esse perfil, que tem essa vontade, essa gana, seja essa Janiele de 10 anos atrás. Ai, queria muito, 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 muito. Queria muito, muito mesmo que alguém dissesse assim, eu vou, mãe. Mas eu não sei. Porque o que acontece? Como eu disse que a gente faz tudo coletivamente, então, a minha coordenadora de campanha foi a minha filha de santo, a minha equipe de comunicação eram meus filhos de santo, a minha mobilização eram os meus filhos de santo, algumas meninas do Periféricas também estavam trabalhando com a gente. A candidatura coletiva dos terreiros, já pensou nesse sentido? Nunca, não pensei, não. Tem uma união assim entre vocês? Como é que funciona assim? Então, uma relação próspera, vocês se ajudam, tem projeto comum? A gente tem muita ligação com alguns terreiros lá do Ibura, né? A gente não só entrega cesta básica, mas a gente faz formação, faz palestra. Tem muita ligação. Mas ainda nesse processo, assim, quando se trata de política partidária, as pessoas sempre recuam, sabe? Eu sei, já estão meio que calejadas, né, com essas histórias. Porque é isso, as pessoas só aparecem na época da política, na época da eleição. Entendeu? Tem que ser alguém de dentro, assim, para construir a cara sentir assim, a naturalidade da coisa, né? As pessoas sempre aparecem somente. Esse ano ainda não. Esse ano é só internet, só rede social. Mas ano que vem. Ano que vem começa. Ano que vem começa. Janiele, estamos chegando mais ou menos no final já da entrevista. Mas ainda temos algumas conversas pela frente. Eu queria, assim, que você desse um recado para alguma pessoa. Pode ser quem você quiser. Pode ser algum líder religioso, pode ser algum político, pode ser o prefeito, pode ser a governadora, pode ser o presidente. Que você, nesse momento, você falasse como se estivesse falando para essa pessoa. Olhar para essa câmera nossa aqui, o diretor vai dar um zoom em você e você mandasse um recado aí. O que é que você precisa, o que é que você quer expressar, para quem você quer mandar um recado? Ai, menino, tanto recado que a gente vai mandar um só Começa com um, depois a gente vai pro outro. Diga logo aí um. Eu acho que a gente precisa ter um olhar direto, muito direto, assim, pra cultura de Jaboatão, sabe? E que esse olhar seja direcionado durante todo o ano. Não apenas no processo de festejo, sabe? Tipo, Carnaval, São João, Natal, sabe? Que esse processo de acesso à cultura que transforma a vida, que pode
direcionar a vida de vários jovens e tirar esses jovens da estatística de morte, né? Porque a arte mata a morte. Seja o ano todo. Seja que dure, que perpetue durante todo o ano, sabe? Porque para um maracatu sair no carnaval, ele ensaia o ano todo. Para um boi sair, ele ensaia o ano todo. Para um grupo percussivo de coco, de afoxé, ele ensaia o ano todo, sabe? Que esse acesso à estrutura da cultura não seja tão burocrático, sabe? Não seja tão burocrático, que a gente não precise imprimir 300 papéis para trazer em tal lugar, quando a gente pode mandar tudo por PDF, no e-mail. Então, são coisas que é isso, que falta a escuta de quem produz, de quem constrói e de quem faz dentro do município, sabe? Acho que precisa ouvir mais as pessoas, não acredito que não tenha um mapeamento. Aqui em Jabu... Aqui não. Não sei, enfim. Eu sou dislexa, né? Então vamos parar lá. Tem uma escola... Nós estamos em Velho, né? tem uma escolinha aqui que a gente conheceu, que é Saber do Crescer, uma coisinha assim. Que ela faz tudo do bolso dela. Ela dá aula de reforço a uns alunos todos os dias, de segunda a sexta, de 2 da tarde às 5 da tarde, né? Ela precisou tirar a turminha da manhã, porque não tinha lanche para essa turminha da manhã, sabe? E aí, eu me lembro um dia que a gente foi lá e a gente levou... Aí foi um monte de fotógrafo com a gente, porque a gente estava fazendo um mapeamento e tal. E quando as crianças viram as câmeras, elas enlouqueceram. E como as pessoas que estavam com a gente eram pessoas jovens que também teve acesso à câmera a partir do que a gente constrói, então essas câmeras rodou a aula de reforço todo, sabe? E eu não acredito que ninguém conheça essa pessoa. Que não sabe o que ela constrói, que não sabe o que ela faz pela comunidade. A gente, enquanto sociedade civil, enquanto coletivo, enquanto organização, a gente conhece muito o povo de Jaboatão. A gente tem um mapeamento. A gente tem 497 famílias mapeadas. E eu sei exatamente quantas crianças tem em cada casa. Quais são as crianças que estão indo para a escola, quais são as crianças que não estão indo para a escola, por que a criança não está indo para a escola. A gente sabe qual a dificuldade da mãe, a gente sabe qual a dificuldade do pai quando tem pai, sabe? A gente sabe qual é o adolescente que está se envolvendo com o tráfico de drogas, porque a gente não consegue manter oficina e cinema todos os dias. Então, a gente faz de 15 em 15 dias, a gente faz uma vez, entendeu? Então, a gente sabe o quanto essas pessoas ficam sem ter o que fazer. Porque a escola, de 7 da manhã a 11 do dia, aí vai para casa. E essa tarde vai fazer o quê, essa criança? Esse adolescente? Sabe? Pela rua. Então, a gente conhece. Então, se as pessoas que é para mandar esse recado chegassem próximo, perto de coletivos e organizações que gerem e que fazem dentro dos seus espaços, dentro das suas comunidades, muito mais que eles deveriam fazer, já é um bom começo. Muito bem. Agora também não dá para chegar lá, roubar as ideias todinha e depois dizer que foi que fez, viu? Tem que dar o crédito para o crédito de verdade. É isso mesmo. E assim, Daniela, assim, como você está tratando do tema de religiosidade também, você teria alguma coisa para dizer assim para essas pessoas que têm essa identidade religiosa oprimida pela sociedade, como você teve lá no seu terreiro? O que é que você diria assim para essa pessoa que está sofrendo nesse momento do mesmo que você sofreu, que você passou? Quando eu retornei para o Candomblé, eu sempre falo que eu retornei porque é isso, né? A gente conhece uma história que não foi contada pela gente, né? A gente conhece uma história que foi contada pelo colonizador, né? Pelos jesuítas e tal. Então, a gente não conhece a nossa história. Quando a gente vem conhecer a nossa história, demora muito, né? Então, conheça a sua história. Esse é o primeiro caminho, assim. Conheça a sua história.
saiba da onde a gente veio e por que a gente veio. As pessoas costumam dizer que os negros vieram sequestrados de África para ser escravizado aqui. Porque era um burro, porque isso, aquilo, outro. Não, a gente foi sequestrado de África, raptados, né? Tiraram da nossa cultura, tiraram de todo o nosso saber, nossa língua, nossa família, por nada, assim. A gente foi tirado, não foi por nada, não era porque, né? A gente foi tirada porque a gente era o que detinha o poder da tecnologia, de plantar, de colher, de limpar, de tomar banho, de produzir perfumes, maquiagem, todo um processo, sabe? Então, conhecer a nossa história, eu acho que é o primeiro caminho. A segunda coisa, na nossa religião, não tem diabo. Então, as pessoas falam, né? Diabo, Satanás, isso aqui. Na nossa religião, não tem. E aí, não é para as pessoas que estão sofrendo com isso, é para as pessoas que dizem que a gente é do demônio, da feitiçaria, da bruxaria, que a gente toma sangue, todo um processo. Não tem. E o que vocês utilizam como indumentária religiosa, que no caso dos cristãos são a Bíblia, ela só serve para você que segue ela. Se ali tem os 10 mandamentos e você segue os 10 mandamentos, ótimo, porque a fé é individual. Ela serve para você. Não adianta você pegar a sua Bíblia, seus 10 mandamentos, e chegar para mim, que sou candomblessista e juremeira, e dizer, se você está adorando isso, você vai para isso, você vai para aquele lugar. Porque não funciona para mim. O que funciona para mim é, se eu plantar hoje chuchu, eu vou colher chuchu amanhã. Se eu plantar abóbora, eu vou colher abóbora. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. Agora, se eu plantar limão, eu vou colher limão, azedo, né? Enfim, esse é um processo da nossa religiosidade e da nossa filosofia de vida. Como você acredita que é a sua fé, o que a Bíblia diz a você, isso serve para você que é cristão e que segue a Bíblia. Fora isso, não adianta muita coisa, assim. Acho que é isso, assim. Conhecer sua história é o primeiro caminho. Entender o que é cada coisa, para que é cada coisa, por que é cada coisa, por que é que eles demonizam tudo que a gente constrói, que aí, a partir dessa demonização, a gente entende o racismo estrutural, a gente entende o racismo religioso. E é isso, assim, conhecer a nossa história, se conhecer, é o maior e o melhor caminho a se seguir. Sendo um candomblé, sendo jurema, sendo banda, não sendo nada, sendo só pessoa negra. É isso. O que é macumba? É um instrumento musical. É tipo uma raiz, né? É uma madeira que... Uma madeira. É tipo um reco-reco, assim. Teoricamente, é um reco-reco, assim. Ele é cortadinho, tem várias coisas, e você toca assim, reco-reco. Isso é que é macumba. Isso é macumba. E aí, pejorativamente, colocam esse nome de macumba fosse algo mal e ligado às religiões de matriz africana. Então, minha avó dizia, minha avó Paula, que quando os colonizadores chegaram em África, tinha um pé de macumba enorme, assim, bem grandão, e tinha um agó de Exu. E eles se assustaram quando viu, assim. Se assustaram quando viu e não entraram nessa aldeia. E aí, quando as pessoas da aldeia entenderam que eles não foram sequestrados naquele dia porque eles viram o agó de Exu, o agó de Exu ali, o altar de Exu ali naquele local, e eles ficaram com medo, as pessoas comunicaram às outras aldeias isso, e as outras aldeias começaram a fazer também. E é por isso que a gente é chamado de macumbeiro. Porque o pé era de macumba. E aí amedrontava Sim. o cara que ia lá escravizar aquela comunidade. Aham. Legal. Não sabia dessa história, não. Sabia só do instrumento da macumba. As pessoas não sabem um monte de coisa. Porque é isso, porque a nossa história não é contada, sabe, Fred? Assim, não é... Ah, com certeza. Se isso procurar num livro, você vai penar pra achar uma... E olha lá, né? Não tem nada, assim. Nada, 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 nada. Mesmo que a gente tenha a lei 10.639, que é para ser aplicada nas escolas, não tem. São poucas as escolas daqui de Jaboatão que tem professores progressistas, né? Que
que acreditam que a diversidade de conhecimento faz com que as crianças pensem ainda mais, que trazem algumas pautas. Tem Joaninha Dias, que é uma professora incrível daqui do município de Jaboatão. Tem Rafa Oliveira também, que é uma professora incrível também. Joaninha é do ensino fundamental e Rafa também, assim. Todas as duas trabalham aqui. E que eu tenho um contato direto e que eu sei que elas fazem um trabalho incrível, assim. Qual é a tua opinião, assim, com relação a pessoas que usam a religião para fazer fortuna? Não entendeu o que é a filosofia. Não entendeu qual é o propósito, assim. Não entendeu o que é... O que de fato a gente tá aqui para fazer, sabe? Pô, quando a gente fala de divino, quando a gente fala do que é sagrado, dinheiro não paga. Dinheiro nenhum paga, sabe? Não tem nenhuma equivalência com o divino dinheiro. De forma alguma. Dízimo. Não paga. Não paga de forma alguma, assim. Um jogo de búzios, um ebó. A felicidade que é. E aí eu falo enquanto... No meu espaço, né? Enquanto Yala deixar. A felicidade que é de você ajudar aquela pessoa, assim, a melhorar em qualquer que seja o aspecto, sabe? De trazer uma perspectiva, assim, de vida, assim. Eu acho engraçado quando chega jovem no terreiro, né? Que aí eu, tipo... E aí, já fez o Enem? O Enem fez. Não, então se matricula. Vai fazer o Enem. Todo mundo aqui, quando começa a matricular do Enem, quem não fez o Enem pode vir aqui em casa para poder se inscrever e fazer o Enem. Porque é isso, assim. A fé, a fé afrocentrada, a fé preta, ela vai curar uma dor que médico nenhum vai curar. Que é a falta que os nossos ancestrais sentiram e é a falta que a gente sente hoje. Sabe? Então, é trazer a humanidade, é você se sentir humano, sabe? Que nossos ancestrais foram negar o nosso ancestral e que é negar a gente também, sabe? Quando a gente ainda tem uma estatística de 23% dos jovens mortos pela polícia são jovens negros, então a gente ainda tem essa falta de humanidade, ainda é muito presente essa falta de humanidade. Mas ela não vai trazer a seguridade de vida material. Então você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que sair cedo para entregar currículo, sabe? Infelizmente ou felizmente, no candomblé não tem milagre. É você que tem que fazer com suas perninhas. É o plantio para depois vir a colheita. É, exatamente. Então, é esse processo, assim. Não tem, sabe? Tipo, 2020 foi o ano que a gente mais aprovou filho de santo na universidade, sabe? Então, não, 2020 não, 2022. Foi o ano que mais a gente aprovou filho de santo na universidade. E isso dá um quentinho, sabe? Dizer assim, é isso, a gente tá no percurso certo, a gente tá no caminho certo. Janiele Azevedo, o que é a vida? Coletividade. Coletividade. Olhar para o lado e saber que tem alguém que eu posso segurar na mão. Sabe? Saber que, se precisar, minha mão vai estar aqui estendida. É troca, é afeto, repasse. Um grande mercado. É isso. Pessoal, eu tive hoje aqui entrevistando Janiele Azevedo. Prazer, Jane. Acho que o prazer foi meu. Olha, tá convidada já a participar aqui do nosso podcast aqui como apresentadora, me Oxe. ajudando, vindo aqui. Aqui é um espaço para esse tipo de entendimento mesmo. A gente tem que abrir aqui as nossas portas para aprender, né? Para trocar, fazer trocas positivas, para conhecer. E como eu tinha conversado com vocês daqui do podcast, a gente tem que registrar tudo isso, sabe? Que tem muitas coisas que passam na vida da gente e a gente consegue guardar somente pra gente, e às vezes muito pouco ainda. Então, se a gente consegue trazer esse material, produzir isso aqui, que não é que eu vá viver de podcast, né? Que a gente vai ver de podcast, mas a gente vai estar contando uma história que vai se vir, vai ficar pra eternidade. Sim. E outras pessoas, eu quero que escutem, que vejam você aqui, e se enxerguem e venham pra cá e também sejam apresentadores, façam seu podcast, faça seu tipo de trabalho, faça sua militância, faça
a coisa evoluir, faça a nossa sociedade evoluir, nosso pensamento. Então, deixa aí teu recado final, fala o que tu quiser, chama aí para os próximos eventos. A casa é sua. Eu quero agradecer pelo convite. Pedir desculpa, né? Porque a gente já tentou marcar várias vezes, sempre deu um BO, né? Eu resisti. Mas é isso, né? Mas é isso, é muito difícil mesmo. Essa dualidade que a gente precisa ter para se manter viva, né? Então, é muito cansativo, mas é muito prazeroso, assim. Essa troca hoje foi incrível. Muito obrigada, de verdade. Valeu. Dizer que domingo tem cinema lá na frente do terreiro. Vai ter pipoca, vai ter guaraná. Uma vez no mês, vocês programam como é que... de 15 em 15 dias. Como é que o pessoal sabe as programações assim? Tá no Instagram, Qual é o Instagram? Do Periféricas, @Periféricas, ou da EBE, né? @EBELMOLOMIN, tudo junto. A gente também tá numa campanha, né, para comprar o nosso espaço físico, que é a casa onde funciona o terreiro e onde é a sede do coletivo, do espaço cultural, da Revolução Preta e do Periféricas. É um espaço alugado, a gente tá lá há 5 anos, mas a dona da casa, que é incrível também, dona Ellen, tá passando por um processo pessoal e tá precisando vender a casa. Então, a gente tá numa campanha para comprar a casa. É no valor de R$60 mil, né? Muito dinheiro. A casa tá barata, 60 mil reais tá barata essa casa. Porque ela é nossa amiga, né? Enfim, a gente tá precisando comprar essa casa. Então, se vocês tiverem como doar, tá lá o Pix nas nossas redes sociais. Entre em contato comigo, com Jéssica, com Bruna, com Lua, com todo mundo. E estamos à disposição. E você falou que vai ter um debate junto com o Movimento Negro Evangélico. Dia 22, sábado, no Edifício Pernambuco, junto com o Movimento Negro Evangélico, falando sobre a diversidade religiosa. Legal. E como a gente pode amenizar os danos, né, de 4 anos de fascismo, enfim, né, de fortalecimento das coisas ruins, que é incrível, assim, eu amo o Movimento Negro Evangélico, né, as meninas e os meninos são incríveis. Que massa. E é isso, essa diversidade, sabe? E dia 25 de julho eu vou estar na Federal, numa mesa sobre mulheres negras latino-caribenha, com o ERE, que é um grupo de extensão da educação lá na Universidade Federal também. Beleza? Quem mais tem na agenda aí? Tem muita coisa, né? Não vou me lembrar de coisa. Mas é isso, vai lá na rede social, acho que vai estar tudo lá. Segue as meninas lá, Janiele. Janiele Azevedo, o Periféricas, @Periféricas, e o Espaço Cultural das Marias. Enfim, pode seguir um, acha todos. Beleza. Pessoal, é isso. Quero pedir que você curta o nosso material, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para as pessoas, faz com que isso aqui seja uma grande corrente do bem, uma grande corrente aí para a gente estar aprendendo e conhecendo mais sobre nós mesmos. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Até.